Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos, muito bem-vindos ao programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. E hoje eu quero perguntar a vocês, quem tem medo de espírito? Quem tem medo de ver vultos, de ouvir vozes, né? De ter algum contato, sonhar com um ente querido desencarnado? Existe muito misticismo com relação a essas aparições, né? A essa mediunidade. E para falar sobre esse assunto, além da Miriam dos Anjos, a gente trouxe Paulo Amorim, que é um trabalhador espírita lá da Comunhão, que trabalha na diretoria de assistência espiritual. Muito bem-vindo, Paulinho, tudo bem? Obrigado, boa noite a vocês. Bom estar aqui novamente, junto com vocês. Pois é, já fizemos outros 2 programas, né, com você e vamos colocá-lo de volta lá no nosso estúdio. De vez em quando a gente tem a oportunidade de gravar lá no estúdio, você está convidado. Esse assunto, né, Paulinho, tem muita história ligada a ele, né? E mesmo entre trabalhadores espíritas, a gente sabe que as pessoas médiuns e tudo, elas têm medo, né? Muitas vezes as pessoas não compreendem e como é uma mediunidade, às vezes, ostensiva, né? A pessoa nasce, cresce tendo essas experiências, né? E ela, às vezes, não compreende como é que isso acontece. Então, Kardec, no livro dos Médiuns, ele explica que os espíritos não são uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, invisível em seu estado normal, sem deixar de possuir algumas das propriedades da matéria. Bom, nós queremos que você traduza essa explicação de Kardec. Então, o que é um espírito? E como é que a gente pode ter esses contatos, né? Como é que a gente pode ver um espírito, ouvir vozes, vultos? Como isso acontece? Bom, já que você citou o Livro dos Médiuns, vamos recorrer primeiro ao Livro dos Espíritos também, para essa definição, né, do que é o espírito, né, que segundo eles disseram a Kardec, lá na pergunta 76, né, os espíritos são os seres inteligentes da criação. E é bom já esclarecer, já dar uma adiantada aqui, dizendo que são os seres imortais, né, que nunca perdem a sua individualidade, tanto quanto encarnado ou desencarnado, que o espírito, então, na sua evolução, ele vai tendo as suas estadas na matéria e depois retorna ao plano espiritual, mas sempre o mesmo espírito, é sempre aquela individualidade, sem perder as suas características, ao contrário, ele vai se aperfeiçoando, né? Então, espíritos somos nós também, nós somos espíritos, nós não somos esse corpo, né? Nós somos os espíritos que transitoriamente ocupamos esse corpo do qual nos revestimos agora para essa atual encarnação. E, sendo espíritos, é claro que nós podemos nos comunicar com outros espíritos, né? Quando estamos todos encarnados, como a gente está fazendo agora, é óbvio. Somos espíritos aqui que estamos nos comunicando, só que revestidos do corpo de carne. Mas também é possível essa comunicação com os espíritos desencarnados, né? Que pode se dar de uma forma mais ou menos ostensiva, dependendo da sensibilidade de cada um, da sensibilidade mediúnica. Mas todos nós, em maior ou menor grau, sofremos a influência dos espíritos que nos rodeiam, né? Aqueles aos quais o apóstolo Paulo se referia como aquela nuvem de testemunhas, né? Ou seja, onde quer que estejamos, onde quer que vamos, estamos sempre cercados por espíritos desencarnados que estão ali ao nosso lado, e principalmente por aqueles que não são chamados de espíritos familiares, aqueles que muitas vezes são os nossos antepassados que estão ali conosco, e principalmente a figura do nosso mentor, do nosso anjo da guarda, que está constantemente ao nosso lado, nos auxiliando. E alguns de nós têm aquela faculdade da vidência, que conseguem ver realmente os desencarnados. Outros escutam, né? E aí, dessa forma, eles têm uma relação mais patente com os desencarnados, enquanto outros fazem esse intercâmbio de uma maneira mais sutil, por uma intuição e, as mais das vezes, por um pensamento, né? Que a gente considera que é nosso, mas que, na verdade, é uma sugestão de um espírito, né? Muitas vezes você está na sua casa, vem do nada um pensamento que, se você tiver atento, você vai pensar, poxa, esse pensamento não é meu, de onde veio essa ideia? Muitas vezes é a sugestão de um espírito que está ali ao nosso lado, né? Você está falando, né, Paulinho? Aí estou lembrando aqui, mas a pergunta da Ana é provocadora, né? Por que nós temos medo de espírito, né? E é interessante, porque de onde vem esse medo? Porque existe, né?
existe esse medo quando a gente não compreende bem tudo que você nos trouxe de esclarecimento. Somos nós mesmos sem esse corpo de carne, né? Mas essa crença, vou chamar assim, né, de ter esse medo, começa na infância, né? Às vezes, ou na cultura em que a gente vive, ou no meio religioso, como olha o espírito, né? Porque as pessoas tratam os fantasmas, né, entre aspas, né, ou querem manter o controle das crianças, assustam, cuidado com o fantasma, né, ou então quando desencarna alguém, fala, fulano vai virar fantasma. E é interessante porque quando as pessoas tornam-se adultas, esse medo vem com a gente. Então, às vezes está em casa um barulhinho, né? Uma cortina que se mexeu é uma coisa terrível. Por acaso, que não dorme sozinha, né, Miriam? Tem gente que não dorme sozinha, não dorme de luz apagada. Exato, não dorme de luz apagada, né? Eu me lembrei aqui, só para a gente também descontrair também um pouquinho, quando meus filhos eram adolescentes, o meu mais novo tinha mania de sair de noite por causa do frio e se cobria com cobertor, sabe? E eles dormiam no mesmo quarto. O mais velho estava dormindo e o menor, né? Colocou esse cobertor e passou, esbarrou na cama, no pé dele. Você pensa de noite uma criatura que gritou. Então, a gente traz isso tão arraigado, né? E a mesma coisa quando a gente pensa em mediunidade, né? As pessoas acham que é privilégio, porque, infelizmente, quando a gente não tem uma informação mais clara, a gente vai entender que a mediunidade está sempre relacionada para aquelas videntes, né? Que vão descobrir o futuro. E aí a gente fica, sem desmerecer, né? Aqui não estou desmerecendo, mas estou querendo dizer que a gente tem essas crenças que nos desvirtuam totalmente do conhecimento. Quando a gente cai na ficha que os espíritos de amanhã seremos nós, não é verdade? Os fantasminhas de amanhã somos nós. Quando perdermos esse corpo físico, a coisa começa a ter uma maior compreensão. E a doutrina é extremamente esclarecedora, né? Ao mesmo tempo, quando a gente entra na doutrina, essa pergunta 459 lá dos Espíritos, ela sempre me deixou assim bastante atenta, né? Se a gente entendesse o quanto os Espíritos influenciam nossos pensamentos tão frequentemente, né? Que de ordinário são eles que nos comandam. Eu falei, meu Deus, é o que você está falando, né, Paulinho? Às vezes é um pensamento, às vezes é uma palavra, e quando a gente está desatento, a gente é apenas o porta-voz daquele espírito que gostaria de ofender o outro, né? Coisas assim. Mas por enquanto, era isso que eu gostaria de estar colocando. Pode seguir, Ana. E, Paulinho, mundo de provas e expiações. O que tem ao nosso redor, em nós mesmos, né? Depois lá no mundo espiritual, não é nada assim muito lindo, muito fácil de lidar. Não tem os espíritos de luz que vêm acalmar a gente com aquela energia boa, né? Será que é daí que vem esse medo que muita gente tem, porque o que as pessoas veem e sentem é uma coisa mais pesada? Explica um pouquinho para a gente. Eu vou na linha do que a Nela estava falando, que o medo, para mim, é fruto do desconhecimento, né? E de um certo condicionamento que a gente traz, ou de outras religiões, ou mesmo desse senso comum, né? Que sempre associa a questão espiritual a manifestações maléficas, a fantasmas, a assombrações, a demônios, né? É raro alguém contar uma história de que viu um anjo que veio auxiliar ali. No entanto, no nosso imaginário, né, coletivo, está sempre, qualquer manifestação espiritual é sempre uma coisa do mal, até mesmo porque durante muito tempo no nosso pensamento religioso a gente veio com essa noção, né, de que somente o mal fazia tentativa, somente o mal se comunicava, que qualquer tipo de espírito que se comunicasse era coisa do demônio, né? Então isso de certa forma fica no imaginário. E além disso, é comum que a gente tenha medo do que é estranho. A gente tem medo do desconhecido. Quando a gente chega num lugar que a gente não conhece, às vezes, uma viagem, a gente vai para uma cultura estranha, a gente fica com medo, porque tudo ali é estranho, tudo é diferente. Então, a gente já tem medo, normalmente, do que é desconhecido, né? E, nesse caso, em relação aos espíritos, a gente chama de sobrenatural.
E essa palavra já traz também um tom de mistério, daquilo que é incompreensível, de algo fora da nossa realidade, né? E quando a gente percebe que a relação entre encarnados e desencarnados é uma coisa natural e que, principalmente, nós temos a possibilidade de escolher as nossas companhias espirituais de acordo com a nossa conduta, com os nossos pensamentos, o medo desaparece e passamos a entender isso como uma das formas mais bonitas de manifestação do amor de Deus, a nos lembrar que a vida não termina com a morte do corpo físico, né? E que a gente continua em contato com aqueles que nos precederam no retorno ao plano espiritual, aos quais um dia a gente vai se reunir para continuarmos a nossa evolução rumo à perfeição, como você lembrou, que a gente vai continuar. Amanhã, assim como ontem, nós éramos as assombrações, nós éramos os espíritos, né? E voltaremos a ser, né? Reunindo aqueles a quem a gente... aqueles da nossa família espiritual que já estão no outro plano, né? E uma outra coisa que eu queria complementar, que ela também já falou da pergunta 459, que é muito interessante, né? Outra questão que isso aí pode até dar medo, talvez seja isso que dê medo nos espíritas, né? Porque fala ali que muitas vezes os espíritos chegam a nos dirigir, não é isso que diz na pergunta. E isso aí pode parecer assustador, né? Porque dá a impressão que a gente seria joguete na mão dos espíritos. Mas temos que lembrar que uma das leis que regem o universo é a lei da sintonia, né? Nós atraímos para nós os que nos são semelhantes. Portanto, a gente vai ser influenciado de acordo com aquilo que a gente já traz dentro de nós. Nós vamos ser influenciados para o bem ou para o mal, de acordo com os nossos propósitos. A responsabilidade vai ser sempre nossa, né? E por isso que eu gosto sempre de recorrer a essa imagem daquelas que a gente vê no desenho animado, né? Que tem, de um lado, tem um anjinho, do outro lado, um capetinho influenciando, né? Isso daí não deixa de ser errado, porque, na verdade, a gente pode sofrer influência dos dois lados, mas a escolha vai ser sempre nossa. Sugestão, a gente vai ter, mas a gente tem sempre o poder de decidir, não vou colher, porque isso não é bom para mim. A gente tem sempre esse poder de refutar aquela sugestão e escolher o caminho que a gente quer, né? E lembrando, como eu já falei, que a gente tem um espírito protetor que nos acompanha, sempre tentando nos encaminhar para o bem, mas é claro que ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se a gente resolver escolher aceitar e seguir a sugestão do outro lado, ele chega até a se afastar, porque o que ele vai fazer, né? Ele não vai forçar a gente. Espíritos de luz nunca forçam a gente a nada, eles sempre se respeitam, aconselham, orientam, intuem, mas se a gente usa o livre-arbítrio e não aceita, eles respeitam essa nossa decisão e lá na frente nos ajudam a colher os frutos daquela escolha equivocada que a gente fez como lição para nós. Miriam? Ao mesmo tempo, né, Paulinho e Ana, quando a gente não entende muito bem o que significa esse intercâmbio, né, entre nós encarnados e aqueles que já se encontram desencarnados por meio da mediunidade, por vezes a gente também ouve as pessoas falando, não, eu preciso desenvolver a minha, né, mediunidade, né? E a gente vai lembrando que na doutrina, Kardec já nos tinha dito, e é uma verdade que hoje a ciência está comprovando isso, né? Então não é pura religiosidade, é que, na verdade, a mediunidade é uma questão orgânica, né? É física, né? Então, eu não desenvolvo aquilo que eu já tenho, né? Eu educo para que aquela ferramenta extra que eu tenho possa me ajudar, né, a desenvolver no momento em que eu vou aprendendo a interagir, né? Não o desenvolvimento que eu, de repente, hoje eu acho tão lindo ser vidente, de olhar as coisas, né? Então, eu vou desenvolver minha mediunidade. E, às vezes, a gente bota muito romantismo nessas nossas crenças. Eu me lembro uma vez, numa palestra que Maíse deu na comunhão, ela, como vidente, falava, as pessoas acham que vidente só vê coisa bonita, mas vidente também vê muita coisa estranha, né? E aí a gente fica pensando, quando eu olho apenas para o lado romântico, bonito das coisas, é lembrar que, como aqui nesse mundo encarnado a gente tem pessoas com uma ótima índole, de caráter, nós também vamos encontrar aqueles que são zombeteiros, que gostam de achar graça, né, quando a gente cai nas brincadeiras de mau gosto. Tem aqueles que ainda são maus, é verdade. Então, e na espiritualidade, nada disso é diferente, né?
Então, eu gostaria só de retomar com você, Paulinho, essa questão da mediunidade enquanto uma condição orgânica, né, em que em uns são mais ostensivos, em outros são mais sutis, mas que nos diz a doutrina que todos nós, de um jeito ou de outro, somos, de um nível ou de outro, melhor falando, somos médiums, né? E como é que a gente começa com medo? Eu sou a pessoa que tem o medo, né? Estou supondo, tá bem, gente? Isso é só para a gente conversar. Suponha que eu tenho medo e, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que vim dotada fisicamente dessa mediunidade. Como é que eu lido com isso? O meu medo e essa mediunidade minha ostensiva que não me deixa ficar escondida. Só acrescentar aqui, Paulinho. Quando a Miriam fala, sabe o que me vem à mente? Aquele filme Sexto Sentido, em que o menino ele via coisas do Arco da Velha, né? Eram coisas bem feias e ele ficava aterrorizado. Deve ser por aí. Eu não tenho essa faculdade. Pode continuar. Bom, a questão é exatamente essa. Primeiro, em relação ao medo, né, em relação a qualquer manifestação que possa acontecer, eu gostei do exemplo que a Miriam deu em relação ao fantasma encarnado, né, porque eu sempre falo isso. Se a gente escutar um barulho em casa, gente, primeiro escutar vozes, primeiro vamos pensar se não é uma briga no vizinho, se não é um animal que ficou preso no nosso armário que está fazendo barulho, né? Aí depois de excluídas as causas materiais, que a gente pode pensar, né, que é alguma sinal de mediunidade, porque também a gente tem que ver, não é necessariamente porque eu estou ouvindo, que eu estou percebendo uma manifestação mediúnica, que eu tenha que desenvolver ou que educar essa mediunidade, porque como já foi falado aqui, é uma predisposição orgânica, né? O médium ele já vem com o organismo adaptado para esse intercâmbio mediúnico. Então, nem todos aqueles que têm que escutem casualmente, né, uma manifestação, ou vejam um vulto passando pela casa, quer dizer que vai desenvolver a mediunidade, né? E a questão do medo é trabalhar isso como uma coisa natural, que esse intercâmbio sempre existiu e que a gente não tem que ter medo, né? Porque a gente se tem essa influência, digamos, negativa, entre aspas, que a gente não entende, muito maior é a influência positiva que a gente tem, a proteção que nós temos, né? Então, o que a gente pode fazer numa situação que a gente seja surpreendido por um barulho, ou por um vulto, ou por alguma coisa que caia, primeiro verifica se o quadro que caiu não foi porque o adesivo desgastou e o quadro caiu, né? Mas supondo que não seja isso, o que a gente pode fazer é imediatamente fazer uma prece, recorrer à ajuda do nosso mentor espiritual, pedir aquela proteção, que a nossa casa seja isolada, né? Porque a gente tem que lembrar que a prece é uma ferramenta fundamental para a gente manter a harmonia nossa, da nossa casa, e uma atmosfera de proteção contra essas influenciações espirituais. Como a Miriam citou, tem muito espírito galhofeiro, zombeteiro, como se diz, que gostam de vir às nossas casas e fazer a maior arruaça. Para quê? Para se divertir com o nosso susto, né? Com o nosso medo. E a gente tem que ver que eles só têm acesso a essas casas se não houver uma proteção espiritual. A gente tem que lembrar que, assim como aqui na matéria, se a gente deixa a porta da casa aberta, pode entrar um malfeitor, da mesma forma, no plano espiritual, se abrimos as defesas espirituais, se abrimos mão da defesa espiritual que a gente tem em nossos lares, a gente vai estar atraindo esses espíritos que podem entrar na casa da gente, tanto para se divertir, quanto para, de fato, tentar nos prejudicar. E a maneira da gente estabelecer essas barreiras vibratórias protetoras é com a prece diária, com a prece diária, com os bons pensamentos, procurar leituras edificantes e, principalmente, não esquecendo do culto do evangelho no lar, que deve ser feito junto à família, né, sempre no mesmo dia e sempre no mesmo horário, porque isso aí vai fortalecendo tanto os laços da família quanto a espiritualidade ali, que cria condições de ter realmente uma barreira magnética protetora ao redor do nosso lar, e muitas vezes ela se estende até a vizinhança, que vai nos preservar desse ataque dos espíritos imperfeitos, né, que querem nos prejudicar. E aí agora a gente entra naqueles que realmente talvez tenham a mediunidade, né, que tenham aquele compromisso da tarefa mediúnica. Esses, a questão é novamente o estudo, é não ter medo, é procurar se informar, procurar um centro espírita, procurar frequentar as aulas, para que aquilo possa ser uma coisa natural,
para eles, porque na verdade né? A gente não pode esquecer, se a pessoa veio com aquela faculdade, é porque ela tem condições de desenvolvê-la, né? A gente lembra que Deus não dá nada que a gente não possa suportar, nenhuma carga superior aos nossos ombros, né? Nenhuma tarefa é superior às nossas forças, né? Então, se a pessoa veio com aquele compromisso da mediunidade, ela procura estudar, procura compreender o fenômeno, e aí sim, a partir desse momento, ela vai passar a controlar. Ela não vai mais ficar como se diz, ficar aberta, né, a influenciações a qualquer hora, porque ela vai passar a determinar um momento certo, aquela manifestação vai ocorrer no centro espírita, no horário da reunião, e com isso ela vai canalizar aquele potencial dela para o momento adequado, não vai ser mais dentro do lar, nem no supermercado, nem no trânsito, vai ser no momento adequado, isso através do estudo e do começo do exercício das faculdades mediúnicas. Então, não é nada de assustador, não. O conhecimento tem esse poder de dissipar o medo. Paulinho, lá na comunhão, eu faço parte de um grupo de passe, né? Um grupo mediúnico que atende as pessoas que chegam lá na comunhão, e a gente tem observado que muita gente que nunca esteve na comunhão procura a comunhão e vai tomar um passe e a pessoa está dando passividade. A pessoa está se sentindo mal, a pessoa está falando coisas, e ela nunca esteve lá. Eu imagino que a falta desse conhecimento deve deixar a pessoa muito preocupada, assim, muito com medo mesmo, né, do que possa acontecer. E também chega aos meus ouvidos muita gente que está tendo pesadelos, que não dorme à noite, e aí a pessoa tem medo de dormir. Então, para essas pessoas que estão vivenciando isso, né, e que têm conhecidos, que estão passando por isso, o que você pode explicar? Olha só, essa questão aí que você falou dos sonhos, né, é bastante interessante, porque, mais uma vez, o que vale aqui é a lei da sintonia. Né? Presta atenção, é tão claro isso, né, porque não chega nem a ser uma questão de doutrina espírita. Se eu passo o dia inteiro numa vibração de raiva, nervoso, dando patada em todo mundo, aí à noite eu vou ver um filme de terror, né? Como é que vai ser a qualidade do meu sono? Só por aí você vê. Ou vou ver o noticiário sanguinolento, né? Também, exatamente. Vou ficar o dia todo naquela vibração ali, né, de violência. Aí boto a cabeça para dormir no travesseiro. Qual vai ser a qualidade do meu sono? Na matéria, a gente já diz que vai ser ruim, claro, porque eu vou estar com aquilo tudo na minha mente. E se a gente agora acrescentar a visão espiritual e a lei de sintonia, com o que eu vou estar mentalizando? Vou estar me sintonizando, vou estar sintonizando justamente com as entidades que estão naquele mesmo padrão vibratório. E a gente tem que lembrar que somente o corpo dorme, né? O espírito, durante o repouso do corpo, ele fica parcialmente liberado e vai peregrinar pelo plano espiritual. E ele vai entrar em contato justamente com aqueles que são afins. Ou seja, se eu estou numa vibração de violência, eu vou continuar me conectando com espíritos que estão numa vibração de violência. Se às vezes eu estou pensando em ir para uma balada, eu vou para uma balada desencarnado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso sono, o nosso sonho é fruto do dia inteiro de atividades, né? Então, por isso, mais uma vez, é importante a gente lembrar da importância de uma prece antes de dormir, né? Porque é um momento que a gente para, que a gente pede o auxílio do nosso mentor para que aquele período de repouso do corpo seja proveitoso para o nosso espírito, para que a gente possa ser encaminhado, quem sabe, no plano espiritual para uma aula, ou mesmo, muitas vezes, para rever, já que a gente tem o poder de, por exemplo, uma balada, encontrar com os amigos, entre aspas, né? A gente também tem a possibilidade de, durante o sono do corpo, ir encontrar com os nossos entes queridos que já estão no plano espiritual. Então, esses encontros, às vezes a gente depois lembra sobre a forma de sonho, né? É comum as pessoas já sonhei com minha avó, com a minha mãe, né, já desencarnada, e é porque, de fato, esses encontros podem acontecer também, mas sempre de acordo com aquilo que está no nosso coração, porque não tem como, se eu passar um dia inteiro numa vibração negativa, chegar à noite e querer, sem pedir ajuda, né, sem nenhum tipo de proteção espiritual, querer ter um sono tranquilo. Não vou ter nem na questão física, porque o cérebro vai continuar naquela rotina de violência, e principalmente com o espírito, que vai estar também vibrando naquele padrão e vai atrás desses locais onde ele continue
com esse tipo de atitude. E aí é claro que de manhã está um bagaço, né? Essa pessoa não lembra, não sabe por quê. Miriam? Eu queria só retomar quando o Paulinho e você, Ana, comentaram, né, das pessoas que às vezes chegam até na casa dando passividade. Eu acho que também é um momento importante a gente lembrar que nem tudo é mediunidade, não é? Existem transtornos, né, mentais que podem ser confundidos com uma passividade. Alguém, às vezes, que algum problema epilético, né, numa sala de passe, não necessariamente ele está dando passividade. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, como o Paulinho falou, se o quadro caiu, vamos ver o que foi que aconteceu, né? Antes de pensar que é um espírito que está ali querendo se manifestar, se comunicar, antes de afirmar ser uma mediunidade, nesses casos mais ostensivos, né? Procurar um especialista médico para tirar qualquer dúvida, né? Para que a gente não leve essa pessoa para uma educação mediúnica, né? Lá na comunhão, isso com certeza não aconteceria, né? Porque nós somos bastante cuidadosos. Mas existem, talvez, algumas instituições mais recentes, né? Talvez inexperientes, que possam estar confundindo problemas mentais, de repente, com a mediunidade. A outra coisa que eu gostaria de ressaltar é a importância que Paulinho trouxe da prece. Porque como a mediunidade ela está presente em todos nós, independente da religião com a qual a gente professa, né? Então, a mediunidade não está só junto com os espíritas. Ela se manifesta em todos aqueles que estão fisicamente habilitados. E a prece, seja o Evangelho lá, seja a leitura da Bíblia, isso é tão importante. Muitas vezes, eu vejo no nosso grupo mediúnico também, irmãos desencarnados que falam que não conseguem penetrar na casa de determinada família porque aquela casa é protegida, né? E a gente vai ver aquela família realmente tenta manter os pensamentos positivos, realiza o evangelho no lar, né? Tem a prece, tentando ter conversas mais elevadas. Isso é extremamente, são condutas muito importantes, né? E enquanto vocês falavam, esse assunto é empolgantíssimo, né? Então, enquanto eu falava, o Paulinho estava falando, né? Das vezes a gente vê assistir filme, e você também, Ana, fiquei pensando que também, às vezes, a gente, enquanto seres humanos ainda aprendendo, né? Engateando nesse caminho evolutivo, a gente, às vezes, tem uma atitude e um pensamento diferente. Então, o que nos conecta, né, o que nos sintoniza com a espiritualidade, os espíritos, melhor dizendo, não é o comportamento de candice, de boazinha, que eu possa demonstrar, mas é o pensamento meu que vai nesse meu comportamento. Às vezes, estou fazendo comportamento de boazinha, mas estou pensando, eu não aguento mais cuidar dessa pessoa. Essa pessoa me dá muito trabalho. Então, quem é que está junto comigo, me ajudando a pensar? Não é aquele que está em prece, pensando bem para aquela pessoa, né? É aquele que está me instigando ao pensamento que eu estou emitindo, né? Que é um pensamento de descontentamento bastante diferente de um comportamento caridoso que eu possa estar tendo, por exemplo, com alguém, né? E voltando à questão dos espíritos, né? É importante mesmo que a gente analise, né? Estude, porque Paulinho falou uma coisa importante, tudo aquilo que eu desconheço, que eu não conheço, eu tenho medo. Mudanças, né? Mudanças são coisas desconhecidas. E a outra é que a doutrina espírita, naqueles ensinamentos que ela nos traz, ela faz com que lentamente, gradualmente, a gente vai desconstruindo determinadas crenças que a gente tem. Então, a crença, né, de que quando morremos o corpo morre, ou então que vamos direto para o céu, ou vamos direto para o inferno, né? Então, a gente vai entender que conforme eu me sintonizo, conforme meus pensamentos, meus sentimentos, não é o meu comportamento,
para que os outros vejam e façam disso um conceito sobre mim, mas são meus pensamentos e meus sentimentos que me levarão para o céu, para o inferno, né? E não é uma condição minha, né? Que está fora de mim, né? Então, essas coisas eu acho bastante importante mesmo a gente estar trazendo para o nosso bate-papo de hoje. Mas pode seguir aí, Ana. Eu queria aproveitar, Paulinho, tem muita ainda desinformação e muitas dúvidas a respeito, assim, o que acontece com o espírito? Quando ele desencarna, não são todos que ficam por aqui, nas nossas casas, né? nas ruas, não são todos. Existem aqueles que seguem para outras atividades no mundo espiritual, seguem a sua vida no mundo espiritual. E a gente acha que os nossos queridos, né, desencarnados, os nossos entes queridos, eles estão sempre próximos de nós. Explica um pouquinho como é que funciona isso. Bom, essa pergunta aí é bastante difícil, como todas as outras que se referem ao estado espiritual de um ser, porque não dá para a gente dar uma resposta única, porque isso aí varia ao infinito, porque justamente vai atender ao estágio evolutivo de cada um ao desencarnar. Então, não tem como saber como é que está a situação de fulano. Não se sabe, depende daquilo que ela vivenciou, porque, como a Miriam falou, muitas vezes a pessoa aparenta uma coisa, mas no fundo é outra. Então, uma pessoa que pode aparentar para a gente ser uma santa, na verdade, a gente não sabe o que ela é e como ela foi recebida no plano espiritual. Mas, então, de regra geral, a gente pode dizer que vai atender ao estado evolutivo. Há seres que, nas primeiras encarnações no reino nominal, né, um espírito ainda nas primeiras encarnações como homem, eles muitas vezes nem percebem o plano espiritual. Os espíritos contam que eles desencarnam, continuam ligados ali àquela sua atmosfera familiar, porque têm medo do desconhecido. Eles se assustam com o plano espiritual, por incrível que pareça, e ficam ali no conhecido, no material. E eles reencarnam ali mesmo, sem nem irem para um outro patamar e para uma colônia. Então, isso aí vai evoluindo. Então, há seres que, ao contrário, são tão evoluídos que eles mesmos auxiliam na sua desencarnação, no desfazer dos laços, né, que prendem o espírito à matéria, eles auxiliam e continuam conscientes o tempo todo. Mas, vamos lá, e para nós, assim, de evolução mediana, o que acontece? Normalmente, a desencarnação traz alguma perturbação para o espírito, a chamada perturbação espiritual, que pode durar de horas a dias, né? E nesse período o espírito ele é assistido, né, pelos seus entes queridos que vêm recebê-lo e são levados para colônias, para verdadeiros hospitais na espiritualidade, onde eles se refazem, eles dormem, né, até irem se acostumando com a sua nova realidade, que é a realidade espiritual, até ir depurando, né, do seu corpo espiritual as questões materiais, né, aqueles restos de matéria que ainda fica de matéria mais densa, para poder se manifestar plenamente, né, no plano espiritual. E certamente eles não ficam o tempo todo ao nosso lado, né? Eles são levados e a vida na espiritualidade continua como a vida aqui na matéria. Então, os espíritos, eles têm as atividades, eles continuam em aprendizado, aqueles mais evoluídos já começam a auxiliar os espíritos nas suas tarefas espirituais, então eles têm, como dizer assim, um trabalho, uma ocupação, um estudo. Então, eles realmente não podem estar aqui à nossa disposição o tempo todo, mesmo porque eles poderiam se perturbar ou trazer perturbação a nós, porque ao ver um de nós passando por um problema, por uma dificuldade, ele vai querer ajudar e muitas vezes não pode. Então, até mesmo por bondade da lei divina, há um afastamento, né, entre encarnados e desencarnados. Mas, como eu me referi no início, no período do sono dos encarnados, é possível que haja um encontro na espiritualidade, mas aí certamente sob a supervisão dos mentores que vão auxiliar que para que aquele encontro seja para trazer uma coisa positiva, né? Tanto para o encarnado quanto para os desencarnados, para matar a saudade, vamos dizer assim, né? Mas após a morte, cada um vai ser exatamente, vai colher os frutos daquilo que vivenciou, né? Assim como eu falei que à noite a pessoa colhe os frutos daquilo que foi o dia, ao final da sua vida, né, na desencarnação, ela vai colher o fruto do que ela plantou durante toda a sua existência. Então, se ela foi uma pessoa despreocupada com essa questão da espiritualidade,
ela, alguns acham que seja até uma espécie de maldade ou de castigo, mas não é, é consequência, né? Se eu não plantei nada na vida, eu não posso colher nada lá. Ao contrário, aquele que pode não ter sido um santo, mas aquele que se esforçou, que fez força por se melhorar, ele automaticamente passa a merecer a assistência da espiritualidade que vem acolhê-lo nesse momento, ainda que ele tenha seus defeitos, seus erros, suas imperfeições, ele é acolhido, porque ele se esforçou, ele tentou se melhorar. E é tão somente isso que é esperado de nós, que a gente faça esse esforço em nos melhorarmos enquanto estamos aqui na matéria, né? Procurando a reconciliação com os inimigos, procurando não fazer novos inimigos, que é muito importante também, né? Para que a gente tenha uma desencarnação mais suave, né? E a continuação da nossa vida no plano espiritual também seja mais tranquila. E uma outra coisa a questão também da prece, novamente eu digo, a prece de intercessão por aqueles que desencarnam. É muito importante também que aqueles que ficam, os familiares, façam uma prece solicitando ajuda, solicitando acolhimento dos amigos espirituais para aquela pessoa, que eles vêm, atendem. E aí, ainda assim, mesmo que a pessoa não tenha muitos méritos, por uma prece sentida de um familiar, né, de um ente querido, aquela pessoa é acolhida e tem, vamos dizer assim, a sua passagem, né, atenuada. Não precisa ir para o umbral, né, que a gente morre de medo de ir para o umbral, mas a gente tem que tirar isso da cabeça também. Para que eu vou condicionar aqui? Eu vou para o umbral, eu sou muito mal. Não, vamos parar de olhar para o nosso lado negativo, vamos olhar para o nosso lado positivo. Vamos, né? Olha, eu já estou me esforçando, ainda faço muita besteira, mas eu estou me esforçando, estou tentando cada dia melhorar um pouquinho. E nessa certeza a gente vai realmente conseguindo, a gente vai se tornando capaz de realmente fazer, porque se a gente acredita que a gente pode, a gente realiza. A gente precisa inverter isso, né? Passar a dizer, não, eu vou conseguir, né? Porque eu vou ter força, talvez sozinho eu não consiga, mas eu vou pedir a ajuda do plano espiritual e vou conseguir. Então, esse esforço tem que ser diário para que a gente possa, ao final dessa nossa estada na matéria, ter um resultado, que o saldo, né, seja positivo, que a gente tenha atenuado as nossas faltas e aumentado bastante o nosso saldo positivo de boas ações. Você, Miriam? Eu acho que de tudo isso, né, nosso horário, como sempre, voa, né? Eu acho que de tudo isso, o que a gente deve estar sempre lembrando é que o laço que verdadeiramente nos une, encarnados e desencarnados, chama-se amor, né? Embora a gente compreenda ele ainda de uma forma ainda muito rústica, vou chamar assim, mas é ele que faz com que sejamos importantes para alguém e esse alguém também seja importante, né? São os laços que nos unem aos nossos familiares. Então, esses laços, embora possa ocorrer o desencarne, esses laços não são desfeitos, né? Não necessariamente a pessoa precisa estar ao meu lado para que eu possa estar mentalizando bons pensamentos, que ela esteja bem, que ela também possa estar pensando, né, que eu possa estar bem, porque uma coisa é certa, a vida continua em todos os planos. Não há uma estagnação. Eu aqui me recuso a seguir em diante e fico estagnado no meu processo evolutivo, mas isso não acontece, né? Então, esse amor desapego, né? Porque às vezes a gente pensa no amor, aquele amor apego que eu quero só para mim, que eu quero aquela pessoa sempre comigo. Esse é um amor doente, em que a gente deve bem analisar o que é que está no fundo desse amor ainda doente, que a gente chama e elege de amor, mas que ainda é um apego. Então, todos esses processos de a gente desmistificar esse medo de espíritos, né? Porque vamos ter medo da gente mesmo? Não tem como, né, gente? Não tem como, né? Se a gente for usar um pouquinho da lógica, me olhar no espelho dá medo? Olhar no espelho é uma imagem não concreta, né? É projetada. Vamos pensar que seja alguma coisa assim. Mas também não vamos brincar, né? Porque existe também aqueles bem-intencionados, nossos espíritos superiores, como também existe aqueles que gostarão de brincar com a gente, que de alguma forma a gente não foi legal com eles, né? E que ainda estamos ligados. Então, há um caminho, um processo de naturalizar isso, né? Esse contato, essa proximidade, mas há também uma autorresponsabilidade, né? Quanto a essas interações que partem muito mais da gente
encarnado, na questão da sintonia, na questão do pensamento, do sentimento, do que do próprio desencarnado. Em algum momento eu escutei uma vez dizendo que o desencarnado não pode fazer com que você seja agressivo, o desencarnado não pode fazer com que você sofra. Não, você já é agressivo, você já tem a propensão de sofrer, do vitimismo. Ele apenas chega para ampliar algo que já está em você. Né? Então, por isso da questão da vigilância. Era isso que eu gostaria de falar, né? Por causa do nosso tempo. Então, Paulinho, para a gente encerrar aqui o nosso programa, como é que as pessoas, deixa uma mensagem, né? Como é que as pessoas podem trabalhar esse medo do mundo espiritual? Digamos que a gente tem aqui um grande público que não estuda a doutrina espírita, mas é um simpatizante. E mesmo quem não é espírita, muita gente acredita no mundo espiritual de alguma forma, né? Seja de uma forma romanceada, seja uma forma de medo desse contato, né? Mas como que essas pessoas podem aproveitar esse contato, perder esse medo e se conectar de uma forma positiva, seja com entes queridos, seja com quem nos rodeia, quem nos procura por algum motivo, por alguma sintonia? Eu acho que a questão está no que a Miriam falou, que é pensar que Deus é amor e que, portanto, esse amor rege todas as relações. E com isso, seja qual for a linha religiosa a que eu pertença, né, eu tenho que saber que essa relação de amor que eu tenho com o desencarnado não vai se romper nunca. Né? Então, por exemplo, em relação aos que se foram, eu continuo ligado a ele, seja lá de que forma for, né? Com os meus entes que desencarnaram. E em relação a esse assédio que a gente possa vir a sofrer, da mesma maneira, lembrar que a gente tem essa proteção em nome desse amor, mas que depende de nós fazermos esse corte, né? Então, seja qual for a religião, uma prece é sempre bem feita, o pedido de proteção é sempre bem feito. E para os espíritas, ou para aqueles simpatizantes, que estudem um pouco a doutrina, porque eu acho importante isso para que a gente compreenda esses fenômenos que são chamados de sobrenaturais, né? Que a partir da compreensão a gente afasta o medo e o preconceito, né? Em relação ao intercâmbio entre encarnados e desencarnados, que é uma coisa natural e que, quando a Terra passar ao mundo de regeneração, vai ser uma coisa muito mais simples e muito mais, vai acontecer muito mais do que acontece hoje, vai ser muito mais patente, né? Isso que vai acontecer. E a gente sabe que tem hoje muita literatura sobre o assunto, muitas palestras no YouTube. A gente tem a TV Comunhão, né, aqui, que tem palestras, tem esclarecimentos para que a gente possa, numa fonte confiável, obter esse esclarecimento sobre essas relações que fazem parte da nossa vida, que não há o que temer, lembrando sempre que a proteção é sempre maior do que qualquer tipo de assédio, mas que depende de nós fazermos jus a essa proteção e não precisamos fazer muita coisa, basta pedir com fé que essa proteção se faz sobre nós. Então, não temos nada a temer. Paulinho, super obrigada pela sua presença, Miriam também. A gente espera que a gente possa ter esclarecido, né, ainda muitas dúvidas que as pessoas têm. Mediunidade é um tema bem atrativo, né? Toda vez que a gente apresenta esse tema aqui, temos vários convidados que já falaram sempre sobre algum outro ponto de vista, né? A gente tem bastante comentário, porque as pessoas têm muita dúvida sobre isso e muitas experiências, né? As pessoas estão tendo essas experiências e muitas vezes sem entender o que está acontecendo. Então, é importante que a gente esclareça, né? Mas cabe também cada um a buscar as suas fontes confiáveis de informação. Então, Paulinho, obrigada, Miriam, obrigada, vocês todos que nos assistiram também, muito obrigada pela sua audiência. Não deixem de dar um like, de comentar lá no próprio YouTube e compartilhar esse conteúdo com quem vocês acham que vai gostar. A gente agradece muito a audiência de vocês e nos vemos na próxima quinta-feira, às 19 horas. Até lá!